Oi galera, tudo bem? Meu nome é Fabrício. Galera, tudo bem? Eu sou o Luiz. A gente é da Administração Integral da Universidade Federal de Uberlândia e a gente está aqui para dar 5 dicas para vocês sobre pesquisa de clima organizacional. Fala, galera. Galera, o primeiro fator é entender os conceitos de pesquisa de clima organizacional. Bora lá, Fabrício, fala aí qual que é o primeiro. Certo, para a gente entender pesquisa de clima organizacional, primeiro a gente tem que considerar os nossos funcionários como consumidores internos e entender que as reclamações que eles têm a mesma importância do que a dos nossos consumidores externos e a gente precisa tratar elas com a mesma eficiência. Depois é compreender que a reclamação sempre vai ser contínua, então sempre vai existir uma reclamação dentro da organização. Sim, você não simplesmente termina uma reclamação, você lida com ela e isso vai acabar e você vai ter uma organização perfeita. Isso sempre precisa estar vindo, sempre precisa acontecer de uma forma contínua. Então esse é um ponto importante da pesquisa de clima organizacional. Outro ponto importante sobre pesquisa de clima organizacional é que você precisa ter as suas mensuráveis claras de satisfação ou insatisfação. Então você precisa saber analisar o que vai te render um resultado positivo ou negativo. Então pode ser tanto o índice de produtividade, o nível de absenteísmo, o desempenho dos seus funcionários e etc. Então dessa forma você consegue analisar não só os resultados puro e simplesmente, mas o que eles vão te render, se vai ser um resultado positivo ou negativo. Isso é importante também dentro da nossa pesquisa de clima organizacional. Beleza, um quarto ponto é a gente pode utilizar o foco psicossocial, que vai envolver 4 coisas muito importantes dentro da organização, que é identificar e mapear os fatores de risco dentro da empresa, análise de condições de exposição ao risco, ou seja, ver o que pode provocar o risco dentro da organização, os fatores que mais influenciam, e o segundo passo, que é definir a estrutura de pesquisa. Agora o Fabrício vai falar para vocês mais um pouquinho. Certo, gente. Tem alguns passos bem simples para você definir a estrutura da sua pesquisa. Então, o primeiro deles é definir a questão que você vai querer estudar. Então, você pode querer estudar o seu desempenho dos seus funcionários, ou a sua produtividade, ou o nível de absenteísmo. Ou então, você pode definir qual que é o tema da sua pesquisa. A partir disso, você vai definir uma hipótese para que você possa comprovar ou que para você possa refutar essa hipótese. Então, a hipótese pode ser negativa ou positiva. Vamos dar um exemplo. Você pode querer provar que o seu nível de produtividade está mais alto do que gestões passadas. Então, essa hipótese seria positiva. Ou você pode querer comprovar que o nível de desempenho da sua equipe está menor do que o do ano passado. Seria uma hipótese negativa. E aí você vai trabalhar para comprovar ou para descartar essa hipótese. O terceiro passo é simplesmente você determinar as variáveis. Então, você definiu o tema da sua pesquisa, o que você vai querer comprovar ou refutar, e aí você vai simplesmente analisar quais vão ser os termos que você precisa estudar mais a fundo para saber se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. E aí a outra dica é usar e abusar das questões estatísticas, né? Coeficientes, etc. Então tem muita coisa aí de estatística que vocês podem usar na sua pesquisa de clima organizacional. A terceira parte é finalmente fazer a pesquisa em si, né, Luigi? É isso mesmo, Fabrício. Então, para a gente fazer a pesquisa, a gente pode utilizar vários métodos, né? Nós destacamos 2, que é a entrevista e um questionário, que pode ser aplicado na empresa. Podemos combinar os dois, sendo que o questionário vai ser aplicado para a maior parte de pessoas da organização e a entrevista seria feita com poucas pessoas ali que têm um nível hierárquico maior da empresa. Beleza, a quarta parte a gente já fez a pesquisa, então a gente tem agora que diagnosticar os resultados que ela está mostrando para a gente. É simplesmente você pegar os resultados e saber interpretar eles de uma forma que vai render para você aquilo que é as principais dificuldades da empresa, aquilo que a administração precisa implementar dali para frente e, enfim, quais são os principais desafios dali para frente que a empresa precisa aprender a gerir. Outra dica importante é que você pode pegar esses resultados que você tem na mão e comparar com de outras empresas que estão ali perto de você. Então, é o que a gente chama de benchmarking também. Então, talvez pegar o que a gente vê de positivo ou de negativo em uma empresa e comparar com as coisas que agora a gente tem um pouco mais claro, porque a gente tem nas nossas mãos os dados que aquela pesquisa que a gente acabou de realizar conseguiu oferecer para a gente. Então, a gente diagnostica a partir disso. E para finalizar o vídeo, a quinta parte é simplesmente a gente dar algumas dicasinhas rápidas sobre pesquisa de clima organizacional. Então vamos lá? Vamos lá. A primeira parte, a primeira questão é manter o anonimato do funcionário que foi entrevistado, porque isso pode causar um enorme problema, né, se surgir alguma informação confidencial ali dentro, né? Certo. A segunda dica, bem rapidinha para vocês, tentem fazer com que as respostas que vocês tenham sejam o mais representativas possível. Então peguem funcionários de vários setores que vocês têm interesse em estudar e ao mesmo tempo funcionários com vários períodos dentro da empresa. Então não pode ser só funcionários novos, só funcionários antigos.
e também pegar períodos em que não sejam picos de grande alegria na empresa ou picos de grande tristeza, mas um momento em que a empresa está naquele período em que você consegue analisar as respostas de uma forma mais eficiente. Então, a terceira dica é para quem for conduzir essa pesquisa, seja de fora da organização. Porque se for alguém lá de dentro, pensa, seu chefe te entrevistando vai ser meio chato, né? Então vai causar um constrangimento ali. Então é melhor trazer uma pessoa de fora, uma pessoa qualificada para fazer essa pesquisa e ajudar a ter melhores resultados. Sim, e por último a questão de você não simplesmente considerar que essa pesquisa feita, ela é o encerramento de tudo, mas ela precisa ser refeita dali a, sei lá, 2 anos. Então, o tempo que a gente recomenda aí é de 2 anos, para que você também não pegue um período muito recente, em que você acabou de fazer uma pesquisa de clima organizacional, ou então um momento que vai ser muito longo e que você já vai ter informações que estão completamente datadas. Então, pega esse período de 2 anos e, enfim, faça uma outra análise e analise a partir de outros pontos de vista, etc., para que você tenha cada vez mais uma visão atualizada da sua própria empresa. Certo? Certo, Fabrício. É isso aí. Então a gente encerra o vídeo por aqui. Então, se você quer saber como que a gente vai aplicar esses resultados na prática, assista os nossos próximos vídeos, porque a gente tem muito a falar ainda para vocês. Beleza? Esse foi o nosso vídeo sobre pesquisa de clima organizacional. Valeu, galera. Beijos! Até a próxima.